aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo hoje está dividido aqui em 4 partes e temos notícias positivas já no primeiro bloco e não tem nada a ver com o Twitter, por mais que esteja ali a foto do Elon Musk, e até já adianto, o Twitter vai voltar. Elon falou que vai seguir todas as ordens, vai pagar todas as multas, etc, tudo mais. Porém, eu quero falar com vocês de um novo projeto de lei protocolado lá nos Estados Unidos, que no primeiro momento tá todo mundo olhando para ele e discutindo sobre a questão da liberdade de expressão, mas ele é muito maior, ele pode ter um impacto muito maior no Brasil do que o pessoal acho que está imaginando. A gente vai começar falando sobre isso e relembrar algumas coisinhas de um grupo do barulho. Aí depois a gente fala sobre o Twitter e a gente encerra esse bloco. Vai linkar com o próximo. O Estadão escreveu um editorial aí interessante sobre a recivilização do Brasil, criticando aí, né, a postura do poder mais poderoso do Brasil. Aí sim a gente entra naquelas questões, né, porque o Brasil segue acorrentado. A gente começa falando do judiciário, depois a gente traz alguns fatos de coisas que estão acontecendo, como o governo vem se posicionando, como alguns setores também vem se movendo aí no Congresso Nacional, acho que para manter o Brasil pobre. Depois tem mais algumas notícias que envolvem o desgoverno, coisas envolvendo o Lula. Não vou falar da questão do avião, nem vou perder tempo sobre isso. E no final, e eu espero que nem dê tempo, que o assunto chato, eleição. Mas na verdade eu só queria falar da live de Bolsonaro, tem uma coisinha que eu achei interessante e o resto aí, na verdade tem algumas críticas em relação ao Boulos e a Tabata que são interessantes. Mas vamos lá. Gente, isso daqui, eu acho que essa notícia aqui tem a ver com o que Paulo Figueiredo estava comentando nos últimos dias. Ele falou, tem uma novidade aí que tá vindo, né? Vai ficar pra semana que vem. Até porque ele falou que... Ele falou, não vou contar, porque vai sair na Fox News e também vai sair no Globo. E realmente saiu no Globo, né? A coluna aqui da Malu Gaspar, saiu ontem. E a nota ainda fala sobre as pessoas, né, que moram nos Estados Unidos e que teriam participado do processo. Muita gente está focada aqui na parte olhando como se fosse uma questão meio que pessoal. É um projeto de lei contra o ministro. Eu tô olhando sobre outro aspecto. E eu vou falar com vocês, que eu acho que ainda é mais interessante. Republicanos nos Estados Unidos apresentam um projeto de lei que mira o ministro e cooperação com o Brasil. Esquece o ministro. Foca na segunda coisa. Cooperação com o Brasil. E é o que? Quem você está o quê? Você está achando bom um projeto que pode romper laços diplomáticos do Brasil? Não pode nos prejudicar economicamente? Não tem nada a ver com isso. Você já vai entender. Em uma nova ofensiva de congressistas dos Estados Unidos contra o ministro, discordo desse início aqui, eu não acho que é só sobre isso. Um grupo de deputados do país apresentou nesta terça um projeto de lei que, caso aprovado, pode restringir a cooperação financeira e judicial entre órgãos americanos e instituições do Brasil e barrar o financiamento a entidades voltadas para combater a desinformação que venham a assessorar a justiça eleitoral brasileira. Eita! Na hora que eu li isso daqui, eu pensei em 2 grupos. Um tem 3 letras, o outro tem 5. Ambos ligados ao governo norte-americano. Já veio uma coisa na sua cabeça? Vamos lá, eu já pensei nisso só de ler. Mas vamos ver até onde vai a matéria. Antes de eu falar qualquer coisa extra. O projeto foi liderado por um parlamentar do Partido Republicano, né, do Trump, parceiro de Bolsonaro, tá bom? Chris Smith, líder do Subcomitê de Direitos Humanos Globais no Comitê de Relações Exteriores da Câmara. O texto é assinado pelos correligionários Jim Jordan, de Ohio, presidente do Comitê Judiciário, equivalente à CCJ no Brasil, e Maria Elvira Salazar. O Jim Jordan, ele apareceu, se não me engano, ali em abril, na questão do Twitter Files, acabou revelando muita coisa na época. O texto proíbe que os Estados Unidos acatem a solicitação de entidades estrangeiras por cooperação em medidas judiciais, caso o procurador-geral, que é equivalente ao ministro da Justiça no Brasil, constate que o pedido causará, facilitará ou promoverá a censura ao direito à liberdade de expressão previsto na primeira emenda da Constituição Americana. Inclusive, solicitações que mirem plataformas digitais sediadas no país, como é o caso do Twitter. Nesse trecho,
Os deputados miram diretamente eventuais cooperações entre Brasil e Estados Unidos, em decisões que envolvam a suspensão de perfis em redes sociais ou de plataformas inteiras, bem como a restrição à liberdade de cidadãos brasileiros em solo americano, com base em investigações que apuram supostos crimes digitais, a exemplo dos inquéritos das fake news e das milícias digitais. O pano de fundo da nova frente de batalha é a suspensão do Twitter. Tanto que a medida determinada, pelo ministro, após a rede se recusar a nomear um representante no Brasil e referendada pela primeira turma, é citada na justificativa do projeto de lei, junto de outras decisões judiciais, como a inclusão do Elon Musk, que é cidadão americano, no inquérito das milícias digitais e a derrubada de perfis por ordem da corte. A empresa indicou novo representante, mas o ministro cobra quitação de multas expedidas pela Justiça Brasileira para desbloquear o site. A suspensão das redes do jornalista Paulo Figueiredo, que mantém um canal de direita popular entre bolsonaristas, é citada expressamente na redação do projeto de lei como suposto exemplo de censura promovida pelo Supremo. Paulo, que vive na Flórida, também é cidadão americano e, além da restrição aos seus perfis, teve seu passaporte cancelado por ordem do ministro no âmbito do inquérito das fake news. O texto também veda qualquer cooperação dos Estados Unidos, olha agora, sob a Lei de Assistência Estrangeira Americana de 1961. E tem uma dessas entidades de 5 letras que o papel dela é levar a democracia para o exterior. Eu quero muito que o Brasil rompa, mas de vez, que ela nunca mais pise os seus pés no Brasil. Mas enfim, que prevê programas de ajuda externa e cooperação econômica junto a outras nações com entidades estrangeiras que tenham atuado, facilitado ou promovido atos de censura à liberdade de expressão online ou planeje fazê-lo de forma iminente. O projeto trata, como ente estrangeiro, qualquer agência, ministério, posto ou subdivisão de um governo federal, bem como entidades internacionais e ONGs com atividades fora dos Estados Unidos. Estamos chegando na parte que eu já estava pensando, falei, rapaz, será que não dá? Aí a Globo vai trazer o nome. Calma. Smith e Jorge Salazar fizeram um levantamento de colaborações entre Brasília e Washington. Fizeram um levantamento, eu acho que eu sei de onde veio esse levantamento, não foi eu que fiz não, viu? Mas acho que eu sei, eu realmente acho que é isso aí. No âmbito do combate à desinformação e às fake news, o governo Biden-Harris conduziu a palavra que ele usa é weaponization, uma armamentização dos programas de assistência a nações estrangeiras e outros meios para promover censura no Brasil e desmantelar a liberdade de expressão. Lista de cooperação entre Brasil e Estados Unidos. Entre elas, uma que a matéria cita, é uma cooperação entre o TSE e o FBI e um agente do Departamento de Justiça para debater os esforços das autoridades americanas em defesa da integridade eleitoral e contra notícias falsas. Só que isso aqui é ocorrido ainda em 2018. Governo Trump, Michel Temer. Lá atrás. Mas agora, na hora que eu li, eu já estava achando que era isso. Agora, vocês falaram que eu queria ouvir. São citadas ainda a participação da Corte Eleitoral Brasileira, ou seja, o TSE, em um estudo internacional contra as fake news, financiado por quem? Um programa da Agência Americana para Ajuda Externa, USAID. A instituição americana mais desgraçada que existe. Me perdoe pela palavra, mas não tem outra. O que o USAID faz contra o Brasil há pelo menos 60 anos não está no gibi. Na área ambiental, na área da democracia, na área educacional. Gente, na área ambiental, você pega, por exemplo, o Observatório do Clima. Publicou agora um livro, como foram os anos Bolsonaro e todo o ativismo judicial que eles fizeram, dos litígios para salvar o Brasil de Bolsonaro. O Observatório do Clima foi criado em 2006, após um jantar da USAID. Foi criado ali. Ali que foi criado.
Tem outras ONGs que atuam no Brasil que têm vínculos umbilicais com Soros, que também saíram das mãos da USAID. Quando você olha para... A gente está falando questão ambiental. Questão de censura, tá aqui, eu já trago mais algumas coisas. Quando se fala da parte educacional, é um tema que eu acho que ele... Qualquer dia vai acabar até virando, quem sabe, não garanto. Quem sabe do dossiê histórico. Eu ainda não achei o fio da meada das notícias. Assim, alguém denunciando. Me veio até na cabeça, talvez agora, nova forma de pesquisar sobre isso. Um jornalista em específico, um jornalista e um jornal, mais de um jornal, na verdade, consigo pensar em 2 jornais e um jornalista, que acho que se eu colocar junto com o SAID deve parecer algumas coisas, mas muito se fala sobre Paulo Freire, o que Paulo Freire fez, e a educação que nós temos hoje, etc, tudo mais. Porém, não é só Paulo Freire, não, o responsável pelo Brasil estar onde está. Nos anos 60, acho que em 68, na verdade, foi firmado um acordo chamado Acordo MEC-USAID. Vocês aí que têm de minha idade para cima, que é do início dos anos 90 para trás, no mínimo vocês já devem ter escutado uma palavra chamada magistério. Eu cresci ouvindo falar de magistério. Não, você quem fez magistério. Eu nunca nem sabia o que era magistério. A educação brasileira, você vê que ela não condiz com o que a gente assistia na sessão da tarde, os filmes que a Globo passava, a educação americana, que o aluno chegava lá, já no ensino médio, ele... Não, eu não quero fazer matemática, eu não gosto de matemática. O meu negócio é esporte, não, o meu negócio é o clube de xadrez. Esse negócio de você pegar matérias, créditos, isso nunca fez parte da realidade nacional e meio que não faz até hoje. Estão tentando mudar um pouco. Mas a educação brasileira, ela sempre teve uma linha mais europeia, mais francesa, universalista. E aí, isso foi sendo quebrado exatamente por esse acordo do MEC-USAID. Então você junta todo esse processo do socioconstrutivismo de Paulo Freire de um lado, que acaba por emborrecer o povo, né, já na primeira infância, com a criação de uma mega confusão que você não vai nem para um lado nem para o outro, você nem fica no 100% do universalismo, nem 100% do padrão americano, e você começa a ter... As faculdades começaram a mudar, a questão das cadeiras e tudo mais, você começar a misturar as turmas, enfim. Tem algumas explicações para isso, obviamente muito mais densas, mas só tô aqui te colocando para você saber que isso existe. Eu tenho certeza que você já deve ter escutado essa palavra em algum momento, por magistério, e acho que naquela época o povo tinha até uma educação melhor do que tem hoje. Então, essa turma, eles também são responsáveis pela destruição da educação no Brasil. Eles estão sempre atuando, mas sim, todo santo dia essa turma está aprontando alguma coisa. As reuniões durante o governo Lula, da USAID, com representantes de ONGs, com a turminha da Marina Silva. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é só maluquice. Defesa da democracia, fake news, o indígena, crédito de carbono. Absurdo. Absurdo. É uma oportunidade de realmente dar um pontapé para fora do Brasil. Essas agências, elas não fazem nada para trazer melhoria para a nação. Eu já estava achando que podia fisgar o USAID. Quando a Globo está citando nominalmente. A Globo está citando nominalmente. Mas tá ali, né? O USAID financiou intercâmbio entre o TSE e ONGs de combate à desinformação financiadas pelo mesmo órgão. Estados Unidos não é aliado. Nenhum país é aliado do Brasil. O Brasil está sozinho. O Brasil pode ter pessoas que são aliadas do Brasil, que querem o melhor para o nosso país. Você nem se quer o melhor para o nosso país. O que eu espero é o seguinte, que essa turma aí dê um enquadro. Mas deu um enquadro bonito. Não é sair na NED. A outra que eu não falei o nome, que é 3D, é a NED. NED. Que também tem conexão com mil coisas que aconteceu na história do Brasil. Financiamento de 1001 coisas. E até tem um advogado muito famoso agora, né? Meio de esquerda. Que ele tem um think tank. E os vínculos desse think tank dele com o NED. Nossa Senhora. Vê se um ministro muito amoroso, um ministro com muito amor para dar, que nem tá mais no governo, vê se não faz parte desse think tank. Enfim, né? E o repasse de $200 mil de uma instituição científica vinculada ao Congresso americano, a Universidade de George Washington, para debelar a desinformação no Brasil e em outros países. Eu acho que aqui tá falando do Atlantic Council. O Comitê Judiciário e o Subcomitê sobre a armamentização do governo federal revelou como o FBI facilitou requerimentos de censura contra americanos por parte de um governo estrangeiro, acusa Jim Jordan em referência a Elon Musk e o Twitter, entre outros cidadãos dos Estados Unidos, na mira da justiça brasileira.
Esse projeto de lei é crucial para impedir que autoridades do exterior silenciem vozes minoritárias a partir da ajuda do Departamento de Justiça dos Estados Unidos ou do FBI. Em agosto, quando o pau estava torando na confusão aí do Twitter, o Mike Pence denunciando o quê? Eu apaguei aqui, né? Mas vocês conseguem imaginar o que é que tá aqui em azul, né? Era a corte eleitoral que a matéria está citando. O governo americano, o SID e o NED. Ele fala, rapaz, se o Departamento de Estado de Biden, o SID e o NED, e não sei o que seria, o GONGOS, né? Acho que deve ser... na verdade é NGOs, né? O GO não sei o que é. NGOs é Non-Governmental Organization. São as ONGs. Financiadas pelo... A tradução que eu botou aqui? O SG? Não sei o que é SG. Enfim, no Brasil, não tomar as ações abaixo sobre a proibição do Twitter no Brasil, a Câmara de Representantes República, né, pode zerar todos os seus programas de lançamento. A tradução do Google é horrível. Tá ali de novo, né? Deve ser imediatamente removido o cargo do presidente lá da casa, a menos que se comprometa a realizar uma audiência pública sobre o papel do Departamento de Estado, da USAID, do NED na censura no Brasil. Intime todas as agências participantes e prenda todos os principais funcionários para entrevistas transcritas. Em abril, quando teve Twitter Files, no âmbito de liberdade de expressão, porque a gente já falou disso muito tempo antes, mas no âmbito da liberdade de expressão, graças a Deus tem vocês aí, né, para mostrar que a gente não tem birra, a birra da gente não é momentânea. A gente tá pensando no Brasil, a longo prazo. Quem falou que se pudesse fazer um único pedido pro Trump após eleito seria: tire o dinheiro da USAID. Só isso, cara. Não precisa interferir no Brasil, não. Não precisa fazer nada. Só tira essas misérias daqui de dentro. Paulo, quem leu direto o relatório do Atlantic Council? Não tem muitos dias, eles me mostrou isso em vídeo. Se Trump voltar a tirar pelo menos o USAID das costas do Brasil, já ajuda muito. Pois é. É quem financiou a prática de censura. E aí no mês de abril, você pega lá no Atlas, capítulo A Verdadeira Orquestração, ele já começa com aquilo ali, ó. O órgão científico ligado, né, aos Estados Unidos, ó, Atlantic Council. Desinformação, né, em democracias, fortalecendo a resiliência digital na América Latina. E o povo tava lá porque o Atlantic Council, né, tinha extrema esquerda dos Estados Unidos e grande interveniente do complexo industrial da censura está a fazer lobby pela censura na América Latina e no Brasil. E a gente já comentava, né? A censura de mensagens de texto financiadas por dólares de impostos dos Estados Unidos do Brasil, até 2022, mas que isso aqui a gente comentou em abril desse ano. Tomei conhecimento em abril desse ano, mas tá ali. Estamos comentando. E, enfim, né? Já que terminou isso daqui, até falei do Atlas. O mês de setembro acabou, né? Anteontem. Então ontem foi o dia que ainda tá algumas notícias da rebarba do final de setembro. Hoje é dia 2 de outubro e o esqueleto do Atlas de setembro já tá pronto. Só pra mostrar aqui umas coisas para vocês. A questão da eleição, o Twitter e, sei lá, algumas coisas acontecendo no Brasil meio que ofuscaram o governo. Veja que o governo Lula ele meio que deu uma desaparecida no mês de setembro. Você falou sobre a questão das queimadas que tá ali, né? Você pega aqui, Brasil em chamas. Mas tiveram as confusões internas. E o caso que chamou a atenção foi o Silvio Almeida, que poderia ter chamado mais atenção, não fosse outras coisas de maior magnitude que estavam ocorrendo no Brasil. Aí tem a notícia do petismo econômico, Galípolo, né, o Banco Central, pandemia das bets, as bets por outro ângulo, e só em setembro. Aí vem, né, Lula se rende ao império, toda a vassalagem do Lula na ONU, toda a parte da questão da agenda verde dos petistas, Brasil em chamas, embate SG, aqui é fora do petismo, orquestração global pró-censura, toda a cobertura que a gente fez principalmente daquela reunião, né, os preparativos pré e pós, a reunião do Lula com os democratas para censurar todo mundo. Venezuela, ainda foi assunto. Trump. Twitter é um tema gigantesco. Primeiros dias de banimento, inquisição contra os detratores. Esse tema vai terminar com aquelas matérias, né, que o ministro pediu as listas de quem acessou o Twitter com VPN. Depois tudo sobre a Starlink. Esse tema é gigantesco. Críticas sobre o banimento.
que nunca teve um tema em nenhum Atlas com tantas notícias, né? Aqui tá agrupando tudo que saiu de imprensa, de matéria de opinião, de editorial, de tweets, vídeos, de pessoas fora da bolha da direita, né? Criticando esse banimento. As pressões internacionais que o Brasil tomou, tipo Bill Ackerman, aquele cara que gere fundo reclamando, o cara da FCC, é como se fosse a Anatel dos Estados Unidos reclamando, enfim, todas essas notas internacionais estão ali. Verdivaldo, ele publicou uma parte só, tá sumido, viu, Verdivaldo? O julgamento supremo, toda a parte do julgamento, tanto do banimento, primeira turma, depois as primeiras movimentações do Cássio. A brecha foi aquele período ali, um dia e quebrado. Preparação para a volta. E termina com algumas reflexões para a direita. Algumas coisas que a gente pontuou. Aí tem o 7 de setembro, climante dia 7, calando a boca dos catinguentos. Consegue imaginar o que é esse tema? É a turma que tava falando que o Bolsonaro é um frouxo, safado, covarde, vagabundo, pilantra, não tem coragem para nada, né? Falaram. Ela teve aquela matéria que foi publicada na manhã do dia 7. Bolsonaro vai no hospital. E que na própria matéria falava que, cara, ele só vai lá ver a garganta, mas presença confirmada. E o povo tava, vai fugir, já inventou uma dor de barriga. E aí Bolsonaro foi lá pra Paulista, falou tudo que o povo queria ouvir. A mentira do farsante é o cara que chegou atrasado e não deixaram subir no trio. E o 7 de setembro do Lula, né? Depois tem a lei da democracia do Piniquim. Disputa pela Câmara, para dar anistia, tem muita coisa. O acordão é para mostrar aquela fake news vagabunda do Deltan Dallagnol. Os cobrões da Índia, regra da língua venenosa. Preciso ter um plano, né? Tem que ter um... A gente debateu algum plano naquele momento. Tudo que rolou no judiciário. E depois, direita, esquerda, eleições. Tá ali. Os últimos temas. Graças a Deus, foi o que menos teve no mês passado, né? Conseguimos sobreviver às eleições sem ser muito cancelados. Voltando pra cá, Elon Musk. Ontem o pessoal tava falando, arregou? É um frouxo? Elon Musk é um frouxo. Cara, deixa eu ver se eu consigo achar uma coisa fácil aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Pra vocês verem. Quando eu digo assim uma coisa que não é invenção da minha cabeça. Deixa eu ver se eu consigo achar. Deixa eu ver. Achei. Rapaz. Pra vocês entenderem, bicho, que o Brasil não é pra amadores. Se liga nisso daqui. Isso aqui é de dias atrás, mas se encaixa muito no período recente, né? Quando eu falo pra vocês que o povo anda muito odiento. Ontem à tarde a gente falou, não, Elon Musk arregou. Eu não sei nem se ele tá realmente lutando pela liberdade de ninguém. Mas pra vocês terem noção como tá o clima nas redes sociais. A gente comentou ontem, né? 42% basicamente do Twitter contra Bolsonaro. Twitter agora com a bolha basicamente de direita. A PAN coloca aqui, né? Imagina Elon Musk se pautar nas tomadas de decisões pelo bolsonarismo. Ela tá sendo irônica. Mas essa postagem aqui tá falando de forma, assim, honesta. Esse cara aqui está falando isso aqui de forma séria. Elon Musk foi claramente assessorado pelos bolsonaristas, adotou a estratégia fracassada de fustigar o inimigo e depois recuar. Como resultado, vai ceder mais controle do Twitter do que se tivesse simplesmente obedecido ao ditador careca sem lutar? Depois de xingar e ameaçar o Xerxes, o bilionário cumpre as ordens ilegais para seu site voltar a funcionar no país como um cão arrependido. Isso equivale à cartinha de Bolsonaro com pedidos de desculpa. Pode conseguir todo o dinheiro do mundo, mas a dignidade perdeu. A culpa é de Bolsonaro, irmão. A culpa... Elon Musk, o problema é que ele se aconselhou com Bolsonaro. É como tá as coisas. As injustiças que ocorrem todos os dias. Para que às vezes me deixa triste é assim. Não tem uma alma. Assim, quando tiveram alguns eventos, algumas tretas nos últimos dias, que 1.001 pessoas aparecem para defender lado A e lado B. Que, não sei, lado A e lado B. 1.001 pessoas.
influenciador, deputado, grava vídeo, né? Vai pra cima, não se dobra. Mas os ataques que Bolsonaro recebe diariamente, mas diariamente, ninguém dá um ai. Um ai. Algumas pessoas que estão falando grosso, que fala que acontece e tudo mais, às vezes as falas dessas pessoas, o tweet dessas pessoas estão servindo para esses críticos, né, super honestos, que a culpa do Twitter, do Elon Musk carrega a culpa de Bolsonaro. Enfim, a crítica dessa galera, que esse pessoal tá falando para diversas coisas, estão sendo utilizadas por essas pessoas. E eu acho que devemos questionar, cara, olha o que vocês, a forma como vocês estão falando de alguns assuntos está servindo para essa militância muito amorosa destruir Bolsonaro, escorraçar Bolsonaro. Então, não precisa mudar o conteúdo, mas pense na forma como vocês falam. Eu sei que vocês não querem defender Bolsonaro, os deputados nunca fazem isso. Mas, ó, tô de olho, viu? Tem muita coisa que eu tô guardando. Porque eu acho que vai chegar a hora da Vaza Jato. A Vaza Jato vai chegar essa hora. Lembra do Moro? Tem a Vaza Jato? Ali foi o maior surto de cegueira da história da direita. Vai chegar a hora da demissão do Moro. Adaptado para o momento atual. Mas enfim. Twitter informa ao Supremo que pagará todas as multas. Tudo. E o ministro já determinou o desbloqueio das contas bancárias, não do Twitter. Tá ali. O Twitter vai pagar todos os 28,6 milhões em multas e atender a todas as exigências feitas pelo ministro. Eu até pergunto, né? Valeu a pena ter entrado nessa briga? Só perdeu. Do início até o fim. Diante da informação da empresa ao Supremo, o ministro determinou ao Banco Central e à CVM o imediato desbloqueio das contas bancárias e ativos financeiros da empresa. Há 2 semanas, o ministro já havia determinado a transferência de 18,3 milhões do Twitter e da Starlink para os cofres da União. O valor é referente a multas não pagas pela companhia. Em pedido ao Supremo, a plataforma informa que irá pagar todo esse valor, sem a necessidade da Starlink participar da operação. Ainda há 10 milhões cobrados na decisão do ministro, referentes à manobra utilizada pela rede social há 2 semanas para voltar ao ar driblando o bloqueio da Anatel. O ministro já havia estabelecido que seriam cobrados 5 milhões por cada dia de duração do atalho feito. E o Twitter também se comprometeu a pagar uma multa de R$300 mil aplicada à representante comercial do Twitter no Brasil, a Raquel Villanova Conceição. Então, quando lá até perguntar, cara, qual o plano? Gente, a gente precisa pensar, sabe, pé no chão, tentar trazer algumas coisas mais concretas. Cheguei a fazer até um vídeo falando, ó, talvez esteja diante de uma revolução colorida, e eu não descarto essa opção não, porque não é uma coisa do dia pra noite, que tem início, meio e fim bem, não, é toda uma construção. O clima no Brasil, sei lá, tudo que tá acontecendo tá piorando muito. Só quem perdeu foi a direita. Só quem perdeu com o banimento do Twitter foi a direita. Só a direita, mais ninguém. Mais ninguém. Mas Elon Musk estava onde? Estava como chefe de cerimônias, né? Do evento do Cidadão Global da Atlantic Council, premiando a Meloni. E o pessoal tava cego também, né, pro evento. A mesma Atlantic Council que os deputados do Partido Republicano querem cortar as asinhas, porque financia a censura no Brasil. Vindo aqui pro final, pra gente próximo tema. A gente comentou ontem sobre a entrevista do ministro Luiz Roberto Barroso, falando que é recivilizar o Brasil. E o Estadão fez um bom editorial, viu? Sendo muito honesto, bom editorial aí sobre o ministro. Fiquei curioso aí no horário 13h42, normalmente sai às 3 da manhã, e eu vi que realmente ontem atrasou. Um estranho conceito de civilização. A defesa da supremacia da Constituição parece incumbência menor para o egrégio Supremo Tribunal Federal. O destino da corte seria recivilizar o Brasil, nada menos que isso. Assim entende o seu ministro-presidente, o Luiz Roberto Barroso, que em entrevista ao jornal Valor afirmou que a total recivilização do país é o legado institucional que pretende deixar o transmitir o cargo a seu provável sucessor,
o ministro Edson Fachin. Em primeiro lugar, é incontornável observar que só precisa ser recivilizada por óbvio uma horda de bárbaros, o que nem de longe retrata a nação brasileira. É porque é pesado, né? Fala assim, a gente vai recivilizar. Aí, parece que a gente não é civilizado. Só esse pequeno lapso, digamos assim, basta para expor o grau de alinhamento da realidade e afetação intelectual, quando não autoritária, que tem comprometido a legitimidade de não poucas decisões dos ministros do Supremo nos últimos anos. Dito isto, não é de hoje que Barroso tem essa compreensão grandiloquente de que seria a missão precípua da corte. Em 2017, o ministro afirmou durante uma aula magna que, a serviço da causa da humanidade, seria palpável do Supremo empurrar a história, que em sua visão, ora anda rápido, ora anda devagar. Um ano depois, com o mesmo espírito messiânico, o senhor Barroso ainda escreveria o célebre artigo no qual defendeu o papel iluminista do Supremo. Aí o Estadão entra na brincadeira e começa. Vistas em retrospectos, ambas as manifestações do hoje presidente do Supremo são como premonições da miríade de abusos e extrapolações das prerrogativas que seriam cometidos por ministros da corte nos últimos anos a pretexto da tal recivilização do país. É o caso de perguntar, se é a missão do Supremo civilizar a sociedade, qual será afinal o padrão civilizatório que vai iluminar o caminho da nação desde Brasília até o seu inexorável encontro com a bem-aventurança? Como é que vai ser? É de civilização que estamos tratando quando o ministro Dias Toffoli faz pouco caso do bom direito e da inteligência alheia ao apagar os fatos sozinho em sua auto-atribuída missão de reescrever a história da Lava Jato? E pior, usando como base desse misto de revisionismo e penitência perante Lula um conjunto de provas absolutamente legais, obtidas por meio de ação insidiosa de um hacker. Será esse o diapasão iluminista do Supremo? Sinalizar à sociedade que corromper e ser corrompido ao preço de poucos anos de dissabores e ostracismo compensa neste país? Foi isso que Toffoli indicou, mais uma vez, quando exonerou o notório empreiteiro Léo Pinheiro de todas as condenações por crimes que ele confessou em acordo de colaboração firmado com o grupo de trabalho da Lava Jato no âmbito da PGR. No afã de se apaziguar com Lula, Toffoli não teve o cuidado de observar que Léo Pinheiro jamais poderia ser vítima de conluio entre o então juiz Sérgio Moro e a Força Tarefa de Curitiba, porque o seu acordo de colaboração foi firmado em 2019, sob os auspícios de Raquel Dodge, então à frente da PGR, sendo homologado meses depois pelo ministro Edson Fachin. Mas sigamos. É de civilização que estávamos tratando quando Ricardo Lewandowski, então ministro do Supremo, obliterou o trabalho do Congresso que resultou na lei das estatais, e isso para atender aos interesses de um governo do qual ele logo faria parte? E o engraçado depois que o tribunal entendeu que não tem que manter a lei das estatais. Mas não pediu pro Lula demitir ninguém, porque partiu do pressuposto que o Lula fez indicações de boa-fé. Civilizar o país, por acaso, é fazer letra morta da lei, que moralizou a gestão de empresas como Petrobras, após a arrasia promovida pelos governos lupetistas, seja por má gestão, seja pelo enriquecimento ilícito dos criminosos apanhados pela Lava Jato? É de civilização que estamos tratando quando ministros do Supremo viajam o mundo afora, às expensas de indivíduos e empresas que têm seus interesses diretos em jogo na corte? É? Com notável arrogância, Barroso desdenhou da necessidade de um código de conduta para ele e seus pares, pois, já na lei orgânica da magistratura, uma lei que muitas vezes os próprios ministros não cumprem, e o controle da TV Justiça, como se os casos de conflito de interesses se estabelecessem diante das câmeras. Disse com razão que o Supremo carece de autocontenção. Antes a corte carecesse só disso. Bem meio atrasado, né, esse texto, porque é uma crítica que a direita vem fazendo há um bom tempo, mas está do que nunca. E pegando um gancho nisso aí, pra gente falar também
situações similares. Só tomar água. Se liga aqui. Colega do ministro, ministra Carmen Lúcia, participou do Roda Viva e ela disse que bets se aproveitam de otários para lucrar. Pronto. Vê que o Brasil tá repleto de gente incivilizada. A outra acha que o povo brasileiro é otário. Ai, Jesus, é dureza. O presidente do TSE disse que casas de apostas se aproveitam dos mais vulneráveis. Mas não respondeu se há inconstitucionalidade. Por que será, né? Porque vai ter aí discussão pública. A turma tá se movendo. Mas enfim, olha o posicionamento da ministra. E olha esse posicionamento do Leandro Narlock. Com certeza, no âmbito da liberdade de expressão, vai ter muita coisa que eu vou concordar com o Leandro Narlock. Mas, cara, no final do dia, é o que eu digo assim. Por isso que eu falo tanto de Bolsonaro. E eu falo, eu não consigo ver nascer uma direita, pelo menos a direita que eu gostaria de ver no Brasil, sem passar por Bolsonaro. Porque no final do dia, Bolsonaro não é um liberal. Não é, tentaram, colocou ali, mas cara, não é, no final do dia não é. Teve muita coisa que, graças a Deus, não avançou por conta de Bolsonaro, mas que os liberais que estavam no governo tentaram a todo custo. Olha esse postulando na Narlock. Sou a favor da legalização total de bets e cobrança de 80% de imposto sobre elas. Na verdade, toda a arrecadação de impostos deveria vir de bets e palestra de coaches. Isso nunca vai acontecer, né? Lacrou. Assim, só os idiotas pagariam impostos. Quem não quisesse pagar imposto, bastaria não ser idiota. Essa questão da bet, gente, ela não é apenas uma questão de idiotice. A gente tem que entender um pouquinho a complexidade do Brasil, a realidade de vida de muita gente. Vocês não sabem o que é conversar com uma pessoa que ela vê um pedaço de madeira, ela chama de tauba. Ó, tauba. Ela fala, não é tábua, não é tauba. Ela fala assim. Ela aprendeu errado. Não sabe fazer conta. Eu conheci pessoas que, assim, a gente deu risada da história. A avó do amigo meu falando, ó, levamos fulano na praia. Chegou lá e falou, eita lagoa grande da porra. O cara nunca tinha visto o mar. Essa é a realidade da Bahia, pô. Aí fica todo mundo aí achando, na logo joga bagulho no carpete, pele de bebê toda bonitinha, cabelo liso, olhos azuis. Ele acha que o Brasil é igual a ele. E no final do dia, os tais idiotas é quem acorda cedo, é quem trabalha, é quem dá boa vida do Narlock, é quem dirige o iFood dele, quem dirige o Uber dele, sabe? Essa galera. Sim, a gente tem que ter um pouquinho de compaixão pelo ser humano para começar a entender. Não é tratando como otário, não é tratando como idiota, não é tratando como incivilizado. Essa questão é muito pesada. Fora a capacidade do brasileiro de ser influenciado. Ainda mais, a gente sabe que o Brasil vive uma situação caótica na educação. A gente sabe de como a mídia no Brasil tem um papel gigantesco. Olha a quantidade de pessoas que ainda estão dormindo para a política. Dormindo para coisas que deveriam ser óbvias, como a própria questão do PT, do Lula. A gente vai deixar o Brasil quebrar, porque não. O Estado não tem que se interferir nisso, a seleção natural. Isso é o pensamento do liberal. O liberal pensa igualzinho ao povo do judiciário. Engraçado isso, né? É o pensamento iluminista. É o pensamento iluminista. Mas vamos lá. Esse negócio de bet tá me incomodando muito. E eu vou ficar falando dele até encher o saco. Que já tá enchendo, eu vou continuar, tô nem aí. O Estadão fez uma matéria bem interessante. O Congresso tem bancada das bets e parlamentares já agem para legalizar cassinos e bingos. Não é suficiente a bet, vamos botar cassino e bingo, pronto. Nos últimos anos, as empresas de apostas e entidades do setor de jogos de azar se organizaram para garantir seus interesses no Congresso. As bets conseguiram várias vitórias na tramitação do projeto, né, do Lula, que regulamentou as apostas online. É um programa criado pelo Lula. Agora, o lobby dos jogos quer votar no Senado a legalização de bingos, cassinos e jogo do bicho. O Estado identificou 12 deputados e senadores que defendem os interesses da jogatina no Congresso, formando uma espécie da bancada das bets. O grupo é diverso e inclui congressistas de todos os credos, vai de, Ciro Nogueira, até Rogério Carvalho do PT.
Todos os parlamentares citados nesta reportagem foram procurados. Uma parte diz atuar para controlar os efeitos negativos das apostas e para fazer o setor pagar tributos, a outra preferiu não se manifestar. Para identificar os principais nomes da bancada das bets, a reportagem do Estadão analisou a tramitação dos projetos relacionados ao tema, as agendas de reunião de autoridades no Ministério da Fazenda, que trabalham com as apostas esportivas, e conversou com congressistas contrários à legalização dos jogos. O grupo Pró-Jogos é formado por 5 deputados e 7 senadores, de PT, PL, quem será que é do PL? União, PSD, PP, PSDB, Podemos e PV. As bets são legais no Brasil desde 2018. Temer. Foi Bolsonaro. Temer viu uma medida provisória sobre loterias. O tema deveria ser regulamentado em até 2 anos, durante o governo Bolsonaro. Mas Bolsonaro não fez. Não fez. Bolsonaro não ia legalizar essa porcaria. Jogo de azar não ia passar no governo Bolsonaro. Chegou na mão do Lula, a Haddad viu uma possibilidade de aumentar o dinheiro. Vamos ganhar dinheiro aqui em cima. Vamos ganhar dinheiro em cima disso. Vamos. A bancada das bets trabalhou durante a tramitação do projeto de lei enviado por Haddad ao Congresso. Garantiram, assim, diversas vitórias às bets, como aumento de prazos, redução de tributos. Não basta aprovar, tem que ainda dar uma colher de chá. Também foi na Câmara dos Deputados que o projeto passou a permitir os chamados jogos online, categoria que faz parte do jogo do Tigrinho. O projeto original do governo tratava apenas das apostas esportivas e não desse tipo de cassino virtual. Um dos principais nomes da bancada, o deputado Adolfo Viana, do PSDB da Bahia, foi o relator do projeto do Haddad na Câmara. Ele garantiu em seu relatório a redução da contribuição das bets para a Previdência dos 10% iniciais para apenas 2%. Hoje não se trata de liberar ou não liberar os jogos online no território nacional. Tem-se de termos a responsabilidade de regulamentar essa atividade que acontece em todo o território nacional, disse ele na votação do projeto na Câmara em dezembro passado. 2 ministérios comandados pelo Centrão, Turismo e Esportes, saíram beneficiados na distribuição dos lucros das bets determinadas pelo Congresso. Ambos ficarão com 4% do total arrecadado pelas empresas. Do total arrecadado, 82% ficam para as empresas e só 1,82% vai para a educação. Isso foi feito no governo Lula. Vários senadores apresentaram emendas para aumentar o prazo das concessões das empresas. A atividade depende da autorização do Ministério da Fazenda. Soraya Tronic, olha só. Olha a Soraya, a Tigrona, Nelson Trade e Rogério Carvalho do PT, eles sugeriram que a validade da licença subisse de 3 para 5 anos. Carvalho é uma das vozes dentro do PT em prol dos jogos, enquanto todos os integrantes do partido Lula torcem o nariz para a atividade. Esta modalidade, cassinos e bingos, pode gerar emprego e mobilizar setores da economia. Então, por que não pode ser regulamentada? Muito emprego vai gerar. Emprego de quê, eu quero saber. Apontado por colegas como um dos principais defensores das bets, João Carlos Bacelar Batista, do PV da Bahia, propôs algumas emendas para beneficiar as empresas. Como é que ele inclui os jogos de videogames e esporte no rol daqueles nos quais se poderia apostar? Já, olha ele, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, apresentou emenda para que as bets possam adquirir os direitos de transmissão de eventos esportivos. A mesma emenda também foi feita a Soraya, pronto. A bet já tá pequena, vai controlar o esporte. Pronto. Bet controlando esporte. Mas que ideia sensacional, viu? Nossa senhora. E rapaz, parabéns, viu, princeso? Se eu não gosto quando chamo o senhor de princesa, eu sou um princeso, viu? Mas que ideia de jirico, viu? Tinha que ser liberal. Não foi nem o Pele Raiz dessa vez. Aí o Estadão, o princeso disse em nota que sua emenda teve por objetivo fomentar o esporte e aumentar a transparência do setor, né? Nossa senhora! Quem poderia imaginar? A regulamentação adequada é o meio mais eficaz para integrar o mercado de apostas, permitindo a competitividade saudável e garantindo segurança jurídica e proteção aos consumidores, especialmente os mais vulneráveis. O dado da realidade, princeso, mostra que o Brasil está sendo destruído pelas bets. Essa é a realidade. Não tem competição justa, não tem, sabe, segurança jurídica, não tem proteção a vulnerável, não tem nada, cara. Devia trabalhar para destruir essa porcaria, para reduzir. O senhor devia trabalhar para ser proibido,
patrocínio de bet em esporte. Eu trabalhar para isso. Para não promover esse tipo de coisa. Tipo cigarro, mas não pode ficar usando, né? Você vê o pessoal antigamente na cor. Não sei se... Acho que Fórmula 1 ainda tem, porque é um negócio internacional, mas não tá mais como era antes, pô. Tem alguns comportamentos que são nocivos. A gente tem que parar com essa ideiazinha de... Esse mesmo papo do... O dinheiro do cara, ele faz o que ele quiser. É o mesmo raciocínio do... Fumaça quem quiser. Não, a fumaça é pra quem quiser. Ah, mas é legal. Uai, a bet também podia ser legal. É só uma questão, não sei nem porque é legal, né? Porque cada um faz o que quiser. Meu corpo, minhas regras. É o mesmo raciocínio. Por isso que eu digo, eu não consigo ver a criação de um direito no Brasil que não passe pro Bolsonaro. Porque eu não vejo Bolsonaro com esse tipo de ideia. Inclusive, vamos mostrar uma nota sobre o governo Bolsonaro. Falando do Guedes. Quando o governo Lula decidiu regulamentar as apostas online, a tarefa ficou a cargo da então secretária adjunta de Prêmios e Apostas da Fazenda, Simone Aparecida Vicentim, e do ex-assessor especial Francisco Cimino Mansur. Eram os dois assessores do governo Lula focados nisso. Bem, eles foram exonerados de seus cargos em maio e fevereiro de 2024, devido a atritos com integrantes do Centrão. Como mostrou o Estadão, assim que eles saíram do governo, os dois foram chefiar a área de betting, de apostas, de um escritório de advocacia que participou das discussões sobre a regulação dos jogos. Curioso, né? A galera que participou da regulamentação foi trabalhar no escritório de advocacia que cuida da questão da... Ângelo Coronel e o Irajá. O Irajá ficou conhecido esses dias, né? Brigando aí na internet. Foram recebidos pelo Haddad para discutir sobre o tema. Felipe Carreiras, também do PSB, que foi relator do projeto de delegação dos cassinos durante o governo Bolsonaro, mas não avançou. Ângelo Coronel relatou o projeto das bets na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado. Em seu texto, reduziu o tributo cobrado das empresas em relação à alíquota aprovada na Câmara. A reportagem... Ele diz que seu relatório inclui medidas de prevenção ao vício em apostas e impedimento de apostadores com comportamento desvirtuado ou doentio. Tá bom. Deu muito certo, senador. Deu muito certo. Nossa, o senhor conseguiu salvar o Brasil. O economista Tiago Conte, do INSPER, avalia que a prioridade do governo foi apenas a arrecadação dos jogos, sem uma análise mais criteriosa sobre as possíveis consequências sociais da decisão. No Brasil, não há exigência de se fazer análise de impacto legislativo antes da aprovação de uma lei, o que leva a uma série de decisões com baixa qualidade de fundamentação. Do ponto de vista econômico, as bets dos cassinos, né, o jogo Tigrinho, tem diferenças importantes, sendo este segmento de cassino online celular muito mais viciante e com mais pesquisas econômicas demonstrando as dificuldades de superação do vício que eles causam. Não foi feito nenhum estudo competente de análise de impacto legislativo ou análise de impacto regulatório para essas mudanças, como estas atividades são regulamentadas no Brasil. Enfim, depois de tudo isso que está rolando, tem um novo projeto para passar em questão de cassino, bingo, jogo do bicho. Está lá no Senado. Para o Pacheco, a legalização significa trazer para o controle do Estado uma atividade econômica que já ocorre. Não sei se tem esses cassinos por aí a torto direito, não, viu? Acho que vai dar ruim, Pacheco. O projeto que Pacheco quer pôr em votação foi apresentado em 91 pelo ex-deputado Renato Viana, do PMDB de Santa Catarina. Senador Irajá, filho da Cátia Abreu, é o atual relator do projeto de liberação dos cassinos no Senado. Bom demais. Tem outra proposta de legalização que está na mão do Ciro Nogueira. Na gestão passada, Ciro Nogueira integrava a ala que defendia a legalização das apostas dentro do governo. É o Centrão que se uniu com os liberais. Na primeira tentativa de votar o projeto em 2016, a comissão especial que analisou a proposta foi presidida na época por Elmar Nascimento, que quer ser o próximo presidente da Câmara com apoio do Lula. Enfim, né? Ele, como líder do Bloco Parlamentar da União Brasil, Elmar também encaminhou voto favorável à regulamentação das bets no ano passado, para ajudar o Lula. Deixa eu pular aqui, ó. Tá, bota isso aqui e depois eu boto. A jogatina mostrou seu rosto e o governo quer arrecadar com as apostas, né? É o Hélio Gaspari comentando, que é o que o pessoal falou. O governo Lula não se preocupou com nada, com os impactos sociais, econômicos, nada. Só queria ganhar um dinheirinho com isso, para fechar na meta. Aí olha essa. Estrago de bets em famílias é problema que a gestão Lula colhe por só ter pensado em arrecadação. Olha o subtítulo.
Documentos internos do Ministério da Fazenda, do Haddad, mostram que o tema foi tratado apenas como uma questão a ser regulada para definir qual alíquota de imposto o setor teria que pagar. Aí olha o texto, o que eu separei. Ao tratar do tema nesta sexta, Haddad apontou suas críticas à gestão Bolsonaro. Quis colocar a culpa em Bolsonaro, alegando que o governo passado deixou correr o assunto sem qualquer definição. Documentos internos do Ministério da Fazenda, obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, revelam, no entanto, que a regulamentação que Haddad diz ter colocado para andar começou com o que foi produzido pelo pessoal do Paulo Guedes. O texto de uma medida provisória ficou pronto e foi para a Casa Civil, mas Bolsonaro estava mais preocupado em tentar se reeleger e não assinou o ato. Parabéns, Jair. Parabéns. Tava com a prioridade certa. Tava com a prioridade... É isso aí, Jair. Isso aí. Esquece as porcaria. Os documentos da Fazenda mostram ainda outro lado da história. Quando a equipe do Haddad desengaventou o texto da MP do Guedes e começou a atualizá-lo, a discussão principal era o valor de alíquota e questões jurídicas para garantir a cobrança pelo governo. O tema ficou restrito à esfera da equipe econômica. O processo ainda tem manifestação da Caixa Econômica Federal, que temia ver suas loterias enfraquecidas pela concorrência digital das bets. Até agora, não se fala da marcha ré, ou seja, proibir as bets. O setor hoje banca times de futebol, deve estar despejando milhões em publicidade nas transmissões de jogos. Já houve o tempo que dinheiro fácil de anunciante inapropriado foi banido. É só lembrar que não se vê mais cigarro e cerveja bancando eventos esportivos. Mas se depender do Princeso, isso vai mudar. Né, Princeso? Junto com a Fatal, aquela de mulheres sem roupas, né? Você ganhar amor. Você troca seu dinheiro por amor. Liberal, gente. Liberal é isso. Liberal é... O governo Bolsonaro deu certo graças a Bolsonaro. Não foi graças a Paulo Guedes, não. Eu tô fora. Eu gosto de Bolsonaro. Guedes teve seus acertos, mas também tem seus pontos que eu discordo. O tempo foi passando, eu fui, sei lá, acho que eu fui amadurecendo. Talvez eu tenha ficado mais errado. Mas hoje eu olho e eu vejo cada vez mais uma incompatibilidade do Brasil que eu quero ver nascer com a agenda liberal. Não sei se tem a ver com questão de valores, não sei. Vamos do Brasil que eu quero ver nascer. O que eu quero não encaixa com os liberais. Aí vai dar moral de cada um, mas o meu não encaixa. Por outro lado, aí você vê como as coisas são curiosas, né? Alessandro Vieira odeia Bolsonaro, participou da CPI do circo, de tantas outras, sempre jogando contra, sempre bola nas costas. Ex-policial federal, talvez seja por isso, né? Tá ali, ó. Estado tem papel de limitar danos aos mais vulneráveis. Sim, cara. Eu sou a favor disso daqui. Realmente tem que pensar o que é que a gente pode fazer. Não pode deixar essa questão das bets correr solta do jeito que tá correndo. Já tá para superar em tamanho o mercado automotivo inteiro, com todas as fábricas, oficinas, concessionárias, serviços diversos de lavagem, hidratação de couro, e uma coisa que acontece, plotagem, seguradoras. O que mais tem o serviço de carro aí? Enfim, comentei vários. E não tem condição com toda a logística envolvida. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Para além da corrosão da renda dos mais pobres, as bets têm fortalecido o poder paralelo no Brasil. Que tem esse outro ponto também. Esta conta se volta para focar em outra atividade criminosa difundida por essas bets. Trata-se de lavagem de dinheiro que produz séria consequência sobre a vida política e sobre a arrecadação. Não há estatísticas confiáveis sobre quanto as bets concorrem com essas práticas, mas há fatos e indícios suficientemente alarmantes de que vão adquirindo grandes proporções. Vai falar do Gustavo Lima, mas tá ali, ó. Também se multiplicam informações de que organizações criminosas como o Comando Vermelho e o PCC vêm usando as bets para lavar dinheiro e financiar suas atividades. Essas atividades a gente já sabe quais são. Ainda espalhar essas substâncias ruins, dedicam-se a aliciamento de políticos, convencer juízes, promover lobbies que aprovem leis de seu interesse nas 3 instâncias do governo para controlar a máquina pública, como a questão do transporte coletivo na cidade de São Paulo.
Essas bets não atuam apenas para correr o poder aquisitivo da população vulnerável e empurrá-la para uma vida mais miserável. Concorre para o fortalecimento do poder paralelo que, além de quebrar o monopólio da força, a prerrogativa do Estado, trabalham para minar a capacidade de governança. Durante o caso da Deolane, o Metrópole publicou a nota que a polícia conseguiu achar o vínculo com a máfia chinesa. Não existia esse problema no Brasil. Gente, não existe um único ganho até o momento dessa questão da bet. Não existe um único ganho. Só prejuízo atrás de prejuízo. Mas qual a preocupação do governo Lula? Aí você vê a matéria que tá ali, né? Os documentos internos. Não, a Caixa tá preocupada. A Caixa tá preocupada, né? Com a loteria dela. A Caixa se prepara para lançar sua própria bet em abril de 2025. Parabéns, Lula. Parabéns, campeão. Isso aí. Dali. Lotérgia obtém liminar e garante a atuação das bets no Rio de Janeiro. A Justiça Federal do Distrito Federal concedeu a liminar à Loteria Estadual do Rio, na qual suspende os efeitos da portaria decretada pelo Ministério da Fazenda que restringe a ação das bets em todo o país. Na prática, a decisão autoriza que as bets licenciadas pela Lotérgia podem continuar operando em todo o território nacional. Não tem condição. E esse povo é tão cara de pau que a associação deles, ele tem uma associação já, ó. ANJL, Associação Nacional de Jogos de Loteria. Eles afirmaram ao bastidor que as empresas do setor, as chamadas bets, não são culpadas pelo endividamento das famílias relacionado ao uso excessivo de apostas. Para a entidade, que representa as principais companhias em atuação no país, o problema é que os brasileiros ganham pouco. O argumento deve ser apresentado pela entidade na audiência marcada para novembro, no STF, que discutirá a ADI aberta pela CNC contra a lei que regulamenta as casas de aposta. Ainda tem que aturar uma coisa dessa. É te fazer de idiota, te fazer de palhaço. E tu vendo tudo que tá acontecendo. Aqui não é pra te fazer de palhaço não, mas... E ninguém fica feliz com a notícia dessa, né? Governo paga 57 mil reais para treinar cozinheiros de Lula e Janja. A proposta do treinamento é que funcionários aperfeiçoem técnicas, serviços e funções cruciais no atendimento à família presidencial na área de gastronomia. Pai, não pode comer carne ruim não, viu? O cronograma de um curso ensina o preparo de churrasco com carnes nobres, que vai da releitura de pratos tradicionais até a criação de receitas exclusivas. No módulo Cozinha Clássica, previsto na ementa, os funcionários aprendem técnicas de corte, limpeza, posicionamento, armazenamento de pescado, frutos do mar, carnes bovinas, aves e vegetais. Tá bem, Lula. Eita que o Lula luxa, viu? O bicho gosta de luxar. Enquanto isso, essa é a realidade do Brasil. Lula deve terminar mandato com 4 anos de déficit fiscal efetivo. É o que estão lendo os dados oficiais mais recentes divulgados na proposta de orçamento 2025 e no 4º relatório de avaliação de receitas e despesas do orçamento deste ano. Os 2 documentos oficiais deram um panorama do que esperar para as contas do governo até o final de 24 e na segunda metade do governo Lula 3. Aí você fala, tá, mas e o impacto disso na minha vida? É o seguinte, o governo, ele ainda é responsável, a gente reclama que o governo não entrega infraestrutura básica, esgoto, ruas asfaltadas, né, bem asfaltadas. Quanto maior a dívida, maior o juro que você paga por mês. E o juro está corroendo todo o orçamento brasileiro. Basicamente, todo o orçamento brasileiro hoje está indo para pagar dívida. Só isso. Você tem o orçamento, assim, essencial, né? Esqueci o nome agora. Que não tem como você abrir mão dele. Você tem um discricionário, que dá para gastar um pouquinho aqui. Não tem mais. O próximo cara que chegar aí vai ser cara crachá. Ele não vai poder fazer nada. Não vai ter orçamento. Não vai ter. Já tá todo empenhado para pagar a dívida que o Lula deixou pro Brasil. Aí você vê o Stuberger, que fez campanha pro Lula. Ele manda um alerta aos investidores e aos brasileiros. Agora, fez campanha. Ele garantiu que os investidores estrangeiros iam voltar a investir no Brasil.
O gestor reforça na carta sua preocupação com a deterioração das políticas fiscais adotadas pelo governo brasileiro para justificar suas decisões. Ele menciona o uso de subterfúgios e criatividade para atingir metas fiscais. Tá falando mal de Marcinho. Marcinho. Pokémon é? Não fala mal do Pokémon. Não fala mal do Pokémon. Pô, tá de brincadeira? Criatividade econômica? Ah. Como a exclusão de despesas inesperadas do cálculo oficial de gastos e uso de fontes não tradicionais de receitas, como valores esquecidos em contas bancárias. Essas práticas tornam as métricas de déficit fiscal primário menos confiáveis e contribuem para a preocupação crescente com a trajetória da dívida pública. Aí tá lá, né? Verde zera posição em ações no Brasil e fala em fundamentos preocupantes para a Bolsa. Mas tá ali também, né? Para Stuberger, enquanto Lula for chefe de Estado e Haddad o chefe de governo, Brasil vai bem. Vai bem, né, cara? Essas pessoas que moldam a opinião do centro democrático. Criatividade na contabilidade pública está voltando com força, diz Marcos Lisboa, que é amigo do Haddad. Aí ele fala da questão dos truques fiscais que voltaram. Aí ele cita aí que as metas fiscais do novo arcabouço estão se mostrando pouco eficazes para controlar a dívida pública. Sério? Vocês estão percebendo isso agora? Quem poderia imaginar, viu, bicho? Quem poderia imaginar? Enfim. Amanhã, quem sabe, falamos de eleição. É porque assim, é um assunto que no Atlas ele vai estar. Como tem muita coisa que eu não comentei em vídeo que tá no Atlas. Tretas que aconteceram que eu não vou deixar de comentar. Até porque eu acho que em algum momento vão fazer sentido. A gente vai precisar relembrar delas. Mas enfim, a gente comenta isso amanhã, ou quem sabe outro dia. E tinha pra comentar mesmo os 3 primeiros temas. Falar de Brasil. Não dá pra esquecer o Brasil. Também não dá pra esquecer a eleição, né? Óbvio, a eleição é domingo. Na verdade, nem eleição, né? Tá todo mundo só fala de São Paulo. Nossa. Mas enfim. Eu fico por aqui. Como sempre digo, se dá meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpan.com.br. Dia 15 agora, sai o de agosto. 20. Minha Nossa Senhora. Esse acho que 460 páginas, mais de 100 mil palavras também. Trabalho, viu? Trabalho, mas não para. Pelo menos os 48 do Lula 3 a gente vai fazer. Depois, eu vou avaliar. Vamos ver. Mas os 48 a gente vai até o fim. Aí que os 3 lá resolvam parar de trabalhar, que eles vão ver o deles. Eu fico por aqui. Lembre daquela curtida compartilhada. Volta amanhã. E eu deixo que ele ganhe beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.